Então, quando você entra numa cadeira de posição de liderança, médio, vem uma pressão natural pelo cargo ou pela atividade. Então, tu abre uma empresa, está liderando o negócio, tem a pressão do resultado. Tu está liderando pessoas, tem a pressão do resultado e mais a pressão de engajar as pessoas. Então, tu está sempre sob pressão no final do dia na posição de liderança. Então, o primeiro entendimento se tu vai se colocar na posição de gestão ou na posição de liderar pessoas, liderar negócio, aprenda a conviver com pressão, aprenda a gerenciar a crise. Afinal, se não tivesse crise e pressão, não precisaria ter chefe, não precisaria ter líder. Então existe alguém ali para aliviar a pressão e manter as pessoas focadas em busca do resultado. Nesse contexto, o que eu trabalho muito com as pessoas que eu acabo fazendo mentoria existe um conceito de intensidade e velocidade. E eu faço essa analogia muito do socorrista lá, do paramédico num acidente de trânsito, por exemplo, com um neurocirurgião, né? Então, quando chega numa cena de acidente de carro, para quem tem um pouco de conhecimento, eu tive acesso a treinamentos, né, de socorrista, conheço muita gente desse meio. As pessoas chegam lá e eles precisam rapidamente mapear, afastar qualquer risco da vítima, mapear quem está consciente, quem não está consciente, qual é o tipo de tratamento in loco e imediato, estancar sangramento, colocar na posição para respirar, desobstruir as vias aéreas. Tem todo um procedimento que ele tem que ser muito rápido. Então a velocidade de concentração ali, a velocidade tem que ser muito no automático, tem que ler rapidamente e sair agindo em pequenos detalhes que vão salvar vidas. Então, quando tu coloca a vítima numa posição correta, quando tu desobstrui as vias aéreas rapidamente, em pequenos detalhes tu salva a vida. Então, tu ganha o resultado em pequenos movimentos, mas muito cirúrgico, muito rapidamente. Então, vai te exigir velocidade na tomada de decisão, porque tu não tem tempo. O tempo é contra ti. Então, ali, quanto mais demorar para tomar a decisão daquilo que tu foi treinado, pior o resultado. Então, tu precisa ser muito rápido, inclusive para chegar na cena do acidente, por exemplo. Correto. Então, quando a gente fala do paramédico, quando fala do atendimento lá na ponta, a velocidade é fundamental e a liderança, às vezes, no dia a dia, principalmente no dia a dia, na hora de executar, de buscar eficiência, eu preciso ter decisões muito rápidas, muito objetivas, sem enrolação. O que eu falo do arroz com feijão. O básico, cara, eu não posso complicar. O básico eu tenho que ser rápido. O que é o básico? O que é aquilo que se espera? Qual é o comportamento? Qual é o resultado? Qual é o micro? Cara, eu não posso ficar inventando a roda para essas coisas. Então a minha capacidade e a minha posição de liderança precisa ter velocidade. Eu preciso ser rápido em decisões básicas. Eu preciso ser rápido naquilo que já foi combinado, naquilo que está presetado. Então não tem por que eu estar inventando a roda nesse modelo. Já do outro lado, quando a gente está falando no nível mais estratégico, quando a gente está falando de mudar uma cultura, quando a gente está falando de buscar um resultado maior ou achar até mesmo uma lacuna de oportunidade, né? A gente tem que ser mais um neurocirurgião, onde eu tenho um processo também, eu faço a comparação da atividade da saúde, né? Um cuidando do doente num pós-acidente, ali num trauma, né? Algo mais imediato, e um também fazendo um atendimento a um paciente, mas numa posição diferente. Ali eu não posso ter pressa. Quando o médico lá abre, né, o crânio do paciente e precisa fazer uma cirurgia delicada, fazer um procedimento que ele estudou muito, tem teoria, conhece, ele precisa organizar todo o cenário. E aí eu não posso ter pressa. Os instrumentos precisam ser bem pensados, o plano A, plano B precisa estar bem ensaiado. Quando tu vai um pouquinho para esse mundo, tu vê que em algumas cirurgias há um ensaio exaustivo antes mesmo de entrar em campo. Então há hipóteses testadas, se cair a luz, se o anestesista 1 passar mal, o 2 assume, se me der um problema, quem assume o processo, porque depois que a gente começar a cirurgia não tem mais volta. Mas o tempo ali, ele literalmente está contra nós, mas eu não posso apressar o processo. Eu preciso fazer cada etapa, cada parte ensaiada, cada negócio pensado, eu preciso ir fazendo passo a passo para garantir o resultado, porque aquilo é vital. Então o líder também precisa ser acelerado para algumas decisões que precisam de velocidade e precisa ter intensidade na concentração e na atenção em determinados cenários. Então essa analogia que eu faço, né, fazendo comparações com os profissionais da saúde, o líder precisa estar pronto para navegar nesses dois mundos.
Então, por exemplo, quando eu vou falar com uma pessoa do meu time, quando eu vou dar um feedback, quando eu vou conversar sobre um problema, eu não posso acelerar isso. Eu preciso parar, conversar, Sim. mostrar o processo que não saiu bem, recombinar, drivar o que a gente está falando. Quando eu falar de uma estratégia de negócio, por que eu tenho que sair atropelando tudo? Mas depois que eu tomei a decisão, depois que eu sei o que fazer, execute. Mas até isso acontecer, eu preciso exaurir as possibilidades, eu preciso garantir, porque a decisão de um líder pode quebrar o negócio ou pode potencializar o negócio. Pode Sim. gerar empregos ou pode gerar desemprego. Então tudo isso pode transformar um país numa nação de primeiro mundo, como pode jogar de pro fundo. Então assim, olha como o líder precisa estar pronto para navegar. Então, intensidade e velocidade é a vida, é a atmosfera emocional que o líder precisa estar pronto para navegar. Então, esse ponto que tu traz eu tenho que sim fazer boas perguntas, eu tenho que estar pronto para aprender e eu tenho que aprender a lidar com emoções.